Então é o seguinte, existe então para o Gardner, então as inteligências múltiplas. Então nós temos a inteligência verbal, a lógico-matemática são operações matemáticas, reconhecimento de padrões e relações, além de resolver problemas utilizando a lógica. Então, geralmente, as pessoas que fazem matemática, que vão para o campo das exatas, têm uma facilidade maior com esse tipo de trabalho, de problema, de atividade. Então, parece que a inteligência lógico-matemática é mais desenvolvida. Aparentemente, é isso que você acha dele assim. Eu tenho facilidade nisso, facilidade naquilo. Para Gardner, isso são inteligências diferentes. Tá? Outra questão interessante é a inteligência visoespacial. É a habilidade de perceber o ambiente, de criar e manipular imagens mentais, além da facilidade de orientação espacial. Né? Que eu falei para vocês aí, por exemplo, questão do motorista, né? Ou pessoas que guardam lugares, né? Que conseguem descrever um lugar com precisão, que chega num ambiente, consegue observar com facilidade tudo está em volta, né? É lógico que você pode desenvolver isso, você pode treinar isso. E, inclusive, o Gardner fala claramente isso. Né? Essas habilidades todas, essas inteligências todas podem ser desenvolvidas, né? Treinadas, embora aquele fator G continue o mesmo, né? Ele não muda. Né? Essas inteligências são as partes, é a parte fluida, digamos assim, da inteligência, né? Que está aí, que ele está trabalhando com inteligências múltiplas. Né? Outra inteligência é a inteligência sinestésica ou corporal, né? Coordenação motora fina e grossa, expressão física corporal. Tem pessoas que sabem fazer caretas de tal forma que é incrível, né? Ou muda, por exemplo, a ressonância da voz, consegue imitar sons, né? Imitar outras pessoas, modifica o jeito, a expressão do corpo. Então, isso, para Gardner, é uma inteligência, a inteligência corpórea sinestésica. Né? Ela tem facilidade. Por exemplo, um músico, por exemplo, baterista, por exemplo, ele tem essa facilidade de coordenação corpórea, sinestésica, ele distribuir os sons, né, em todos os tambores, de maneira harmoniosa, de maneira lúdica até, né, com detalhes, né, ele consegue fazer isso. Né? Então, isso é interessante, apesar que ele tem uma habilidade musical, que é a compreensão da expressão pela música, pelo ritmo, pela dança. Tem pessoas que não conseguem dançar, gente. Né? Porque se envolve um pouco da inteligência sinestésica corporal, né? E com a inteligência do corpo, da música, do ritmo. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Né? Pessoas que fazem composição, né? Execução e condução musical. Né? Por exemplo, a questão do ouvido absoluto. Se você depois tiver curiosidade, entra lá no YouTube e digita lá, por exemplo, ouvido absoluto. Você vai ver as explicações que se tem sobre isso e a importância disso na vida de muitos músicos, né? E alguns se sentem até incomodados quando tem um instrumento desafinado meio tom, né? Que ninguém percebe, mas ele percebe, né? Essa compreensão da expressão musical é fenomenal. Né? Por exemplo, a grande parte da população, e provavelmente aqui na sala deve ter alguns que conseguem fazer, outros não, lê partitura musical. Né? A leitura de partitura musical pressupõe uma compreensão da expressão musical. Né? Isso é interessantíssimo. Né? E tem partituras, por exemplo, que tem dois tipos de tons, né? Tem a escala de sol, a escala de fá, a escala de dó, né? Tem uns que tem 3, e tem pessoas que conseguem escrever isso, a música, sem tocar o instrumento, ela compõe uma música belíssima, na cabeça dela a música está escrita em papel, e ela consegue visualizar essa música no papel. Né? Isso é uma inteligência musical, né? Isso é interessantíssimo. Né? O Beethoven, por exemplo, ficou surdo e compôs as melhores músicas depois da surdez. Né? Interessantíssimo isso. E a inteligência interpessoal. Essa inteligência
interpessoal, gente, ela é hoje muito trabalhada nas empresas, que é a habilidade de ouvir, de conduzir, de coordenar e trabalhar em equipe. São aquelas pessoas chamadas líder natural, né? A pessoa que tem a facilidade incrível de trabalhar com a equipe, de liderar, sem impor. Você sabe que nós temos líderes aí, líderes que não são naturais, né? Eles são líderes que se impõem pelo medo, né? Pela ameaça, né? E nós temos líderes que lideram com maior facilidade, você nem percebe que ele está ali na sala, né? Que ele está ou na coordenação no trabalho. Você trabalha com ele de uma maneira muito sutil, muito leve, muito tranquila, e sai em produção. Ele consegue te motivar, ele consegue compartilhar ideia, ele consegue coordenar. Isso, para Gardner, é uma inteligência interpessoal, né? Entre pessoas. E nem todo mundo nasceu com essa habilidade, tá? Não consegue fazer isso. Então, isso para ele é uma inteligência. E a outra inteligência é a inteligência intrapessoal, e daí dessa inteligência intrapessoal que vai ser desenvolvido outros estudos na década de 90, que nós chamamos de inteligências emocionais, né? Por que é diferente? Não vamos ver mais à frente, é um outro teórico que vai desenvolver a inteligência emocional, né? Que é, na realidade, um desenvolvimento dos estudos da inteligência intrapessoal de Gardner, né? Que é lidar com a própria emoção, autocontrole, né? De trabalhar as emoções, de até mesmo, às vezes, não manifestá-las como forma, como estratégia para atingir seus objetivos. Né? Então, quem não leu Inteligências Múltiplas, eu acho que vale a pena pegar esse livro e dar uma lidinha. Tá? Tem coisas nele hoje, desse livro, que não estão mais valendo, digamos assim, porque se descobriu outras coisas posteriormente, mas ele é a base para você entender como lidar com inteligências hoje. Tá? Acho que vale a pena. E nós temos uma última inteligência que foi colocado posteriormente, não foi feita nessa época, né, em 83, foi feita na década de 90, que é a inteligência naturalística, que é a compreensão da natureza. Pessoas que têm, por exemplo, uma facilidade de conhecer plantas, de lidar com animais, a habilidade de perceber a natureza como um organismo vivo. Tem pessoas que veem a natureza como objeto para ela, né, de exploração. Então, a inteligência naturalística está muito na linha ecológica hoje, né? Então, é interessante como é que Gardner vai pegar isso, vai ter isso como uma habilidade, uma inteligência. Tá? E aí, o seguinte, o que acontece? Cada uma dessas inteligências são resultado de redes neurais distintas. O que Gardner estudou e analisou é que cada uma dessas habilidades, a primeira lá é verbal, a segunda lógica matemática, a terceira é sobre lembra? Qual foi a terceira? Eu esqueci que agora momentaneamente. Depois nós tínhamos lá a corpórea sinestésica, tivemos depois a musical, interpessoal, intrapessoal e aqui a naturalista. Tem mais uma lá atrás. Eu esqueci a terceira lá. Uma hora vai lembrar. Tá? Então, é interessante. Oi? Visio-espacial. Isso, a visio-espacial. Né? Então, essas inteligências, ele falou que cada uma dessas inteligências são redes neurais diferentes, independentes, que elas desenvolvem e são trabalhadas ao longo da vida e elas são independentes. Essa era a primeira ideia que ele divulga e coloca isso no livro, tá? Cada uma destas inteligências são independentes. Elas não têm conexão uma com a outra, são redes neurais específicas. Agora, isso era o que ele imaginava. Com as pesquisas recentes, se descobriu que essas inteligências todas, essas 8 inteligências, na realidade,
elas não são tão independentes como se havia pensado, e que existe alguma conexão entre elas. E que, por exemplo, a pessoa que tem uma inteligência verbal muito desenvolvida, ela pode utilizar dessa inteligência verbal, estratégicas dessa inteligência verbal, para ela se tornar, por exemplo, musical, desenvolver a parte musical dela, a sua inteligência musical. E vice-versa. Então, não são independentes. O Gardner achou, e colocou no seu livro, em 83, que essas inteligências eram, cada uma delas, independentes, cada rede neurais diferenciadas. Hoje, com os estudos de imagens cerebrais, se descobre que algumas dessas inteligências funcionam nas mesmas áreas, usando as mesmas redes neurais presentes no cérebro. Então, isso é interessante. Tá? Outro ponto importante é que possibilitou o conhecimento de outros aspectos da inteligência e do funcionamento das redes neurais. Então, tudo que o Gardner fez, mesmo que hoje elas são criticadas e algumas coisas abandonadas, né, porque as verdades, né, na ciência modificam, essa ideia dele de colocar 8 tipos de inteligências já trouxe uma novidade no estudo das inteligências. Isso aprofundou a compreensão de como nós funcionamos, né? Como é que as pessoas são, né? Isso é importantíssimo. E a partir daí, então, surgiu um dos desenvolvimentos, foram feitos por esses 2 pesquisadores, o Salovey e Meyer, esses 2 neurocientistas, eles desenvolveram a pesquisa e a partir dos estudos da inteligência intrapessoal de Gardner, eles pegaram essa inteligência, estudaram especificamente essa inteligência e, a partir daí, desenvolveu o que ele chamou de habilidades de inteligência emocional. Só que esses 2 cientistas que criou a teoria, eles são menos conhecidos do que o Daniel Goleman. O Daniel Goleman, ele não é um pesquisador, ele é um psicólogo, né? Que ele vai estudar essas teorias da inteligência emocional e vai começar a dar cursos usando da teoria desses 2 cientistas. Então, esses são os pais da criança, né? E esse aqui é o grande divulgador da criança. Então, esses são 3 psicólogos, né? Neuropsicólogos, que vão desenvolver essa teoria da inteligência emocional. E aí é o seguinte, eles vão chegar na conclusão de que a habilidade de perceber os próprios sentimentos, as suas emoções, de lidar com essas emoções, de modo a obter controle objetivo, direto e positivo, é apenas uma parte da inteligência emocional. Este é o aspecto da inteligência intrapessoal que o Gardner tinha desenvolvido lá em 83. Mas que esta é apenas uma face dessa inteligência intrapessoal e que ela vai além. Ela não se limita ao próprio autoconhecimento. Por isso que a inteligência emocional, ela tem esse nome, é porque ela vai além. E qual que é o além que ela vai? Ela vai para a capacidade de reconhecer a emoção e o sentimento dos outros também. Então, aí, olha só, eu, além de conhecer a minha inteligência, né, que é a intrapessoal, eu tenho ela, a inteligência emocional, além de reconhecer os meus sentimentos, também me coloca na possibilidade de conhecer e de perceber as emoções dos outros, os sentimentos dos outros, e com isso melhorar a relação com essa outra pessoa. E isso, gente, está sendo usado demais nas empresas para você criar redes, né? Uma rede emocional para tirar benefício disso. Né? É interessante como é que essas coisas são utilizadas. Né? Outro ponto interessante pressupõe uma maior independência
desta inteligência, o que ainda não foi comprovado. Tá? Ou seja, aquela interdependência que foi pesquisado posteriormente, e aquela ideia da independência que o Gardner tinha feito é retomada novamente agora. Só que isso ainda não foi comprovado. Então, a inteligência emocional, ela difere da inteligência intrapessoal, porque a inteligência intrapessoal é a capacidade ou a habilidade de perceber os próprios sentimentos, enquanto que a emocional, além de perceber os próprios sentimentos, percebe os sentimentos do outro. É por isso que quem tem um equilíbrio na inteligência emocional consegue perceber se uma pessoa está bem ou está mal, só de olhar para ela. Então, essa é a manifestação da inteligência emocional. Então, isso é muito interessante, isso vale a pena ser estudado. E aí o seguinte, o que nós percebemos é que alguns grupos empresariais de comunicação, quando trabalha, por exemplo, motivação nas empresas, trabalha, na realidade, com inteligência emocional. E por que eu falo isso? Muito simples, tá? A inteligência emocional é determinante, por exemplo, no sucesso acadêmico, graças à capacidade de gerenciar fracassos. Então, às vezes, a queda de motivação de um aluno é porque ele teve um fracasso, ele não foi bem na prova, ele não foi bem naquele trabalho. Então, ele tem que, a capacidade de administrar esse fracasso é importante. Tá? Por isso, o fracasso, ele não pode ser tido como o fim da picada, ou o desânimo total. O fracasso tem que ser trabalhado para que ele possa te impulsionar depois ao sucesso. Então, você tem que aprender a lidar com essa capacidade de gerenciar fracassos. Vai ocorrer fracassos em sua vida, profissional também. Tá? Então, é preciso você alertar para isso. Outro ponto importante, a liderança positiva consiste em persuadir os demais para construir um objetivo comum. Então, a ideia de liderança, por exemplo, é da inteligência emocional. O autodomínio exige autorregulação. Então, comece pelo conheça-te a ti mesmo. Então, são típicas coisas da inteligência emocional. Outro ponto importante, nossa vida social é fundamental, pois facilita as relações com as demais pessoas. Sem controle emocional, não há relações sociais duradouras. Então, isso é um outro fato importante. Então, por exemplo, tem hora que você tem que sair de casa, tem que deixar o caderno, tem que relacionar. Pessoas que ficam presas em escritório o tempo inteiro, só estudando e não tem relações sociais, é uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente. Tá? Então, o ser humano precisa de vida social. Por isso que a pandemia está causando tanto problema hoje em muitos jovens, em muitos professores, em muitos profissionais que não saem de casa, em hipótese nenhuma. Então, isso complica. Inteligência não é só racional, ela é também emocional e não pode dominar, uma não pode dominar a outra. Então, eu não posso ser só emoção e nem ser só razão. Eu tenho que trabalhar com as duas. As emoções são poderosas. Dominar as negativas é um dos pilares da inteligência emocional. Então, você tem que dominar as emoções negativas, saber controlá-las. E a partir daí, então, você passa a ter uma inteligência mais positiva. É aí que entra a ideia da gratidão que eu falei no início da aula, na conversa hoje, antes de começar a aula. O sentimento de gratidão é o sentimento de você ver o lado positivo das coisas, não o lado negativo. É valorizar aquilo que realmente tem valor. E as pessoas que controlam os hábitos de sua mente têm maior propensão a ter uma vida boa e a inteligência emocional flui favoravelmente para a nossa saúde.
Então, esses são os conselhos desses homens, né, a partir dessa inteligência emocional. Isso dá equilíbrio. E, a partir daí, então, nós temos um gráfico síntese, né, que é o seguinte: a inteligência emocional, ela pressupõe, primeiro, autoconsciência, autoconhecimento, né? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é autocontrole. Sabemos que isso não é fácil, tá? Mas o autocontrole é fundamental. Outro ponto, motivação e empatia. A motivação não é algo externo do indivíduo. Motivação é algo interno. É você que se motiva. É lógico que uma pessoa, ao falar uma coisa, ao te incentivar, ao te dar um up, né? Dar um incentivo, uma palavra de reforço, isso pode te ajudar a motivar. A motivação é algo pessoal, né? E a empatia. A empatia é a nossa capacidade de ver o outro, né? É o aspecto da percepção do outro. E, por último, né? O último dessa corrente é a habilidade social. Então, isso daí é que eles trabalham nas empresas para motivação. Então, as pessoas que fazem palestras motivacional, se você for um dia em palestras motivacionais, né, principalmente o que a teoria coaching está fazendo aí hoje no dia a dia, eles trabalham esses aspectos aí, ó. De alguma forma, eles trabalham autocontrole, autoconhecimento, motivação, empatia e habilidade social. Isso é coaching, né? Que virou tudo coach hoje, né? Mas, na realidade, isso é o quê? É trabalhar essas ideias. Você pega essas ideias e você vai fazer a sua palestra a partir daí. Tá? E as pessoas estão fazendo e ganhando dinheiro com isso. Tá? Mas é isso que acontece. Tá? Então, isso é o que eles chamam de inteligência emocional. Tem esses aspectos aí. Ok? Bom, mas no final da década de 90 e início do ano 2000, surgiu uma nova teoria, tá? Essa teoria mais desenvolvida do que a teoria do Gardner, das inteligências múltiplas, e que é a teoria triárquica da inteligência humana. Parece um nome difícil, né? Triárquica. Na realidade, é uma hierarquia, né, de 3 itens, 3 fatores, que gera a inteligência humana. Essa teoria é do Robert Sternberg, né, esse senhor que está aí, e ele vai desenvolver essa teoria a partir das análises feitas das teorias anteriores, inclusive da teoria das múltiplas inteligências e assim por diante. Então, ele criou, então, a partir daí, uma tríade, né, uma hierarquia, né, triárquica, né, da inteligência humana. E como é que ele fala isso? O que ele trabalha aí? Não existe uma relação direta entre inteligência geral, aquela inteligência dos testes, não há uma inteligência direta aqui lá, com a inteligência prática. A pessoa pode ter um QI muito alto, muito elevado, naqueles testes, e na hora de você colocar em prática, na hora que você lidar com um problema prático, você agarrar e você não desenvolver aquilo. Então, às vezes, a pessoa que tem um QI elevado não consegue desenvolver coisas básicas. Por isso que as pessoas que têm um QI muito alto, acima do normal, que são as pessoas chamadas superdotadas, né, que fazem o teste de superdotação, elas não conseguem viver com tranquilidade no mundo prático. Porque uma coisa não tem relação direta com a outra. Tá? Não tem. Isso é o que o Robert Sternberg desenvolveu. Bom, esse é o primeiro fundamento dele. O segundo fundamento, existe as inteligências bem-sucedidas, inteligências plenas, que utilizam as condições do contexto para superar os desafios. Então, a inteligência plena, a inteligência boa, a inteligência capaz,
de executar, de ser prática, é aquela inteligência que utiliza do contexto, do entorno, para resolver seus problemas e superar os desafios. Ele consegue ler o contexto. Isso é inteligência boa, que é a inteligência bem-sucedida, que eles chamam, ou de inteligência plena. A inteligência, em termos práticos, se subdivide em 3 tipos de inteligência: inteligência analítica, prática e criativa. Então, essas são as hierarquias, tá? A triarquia é isso: inteligência analítica, prática e criativa. E aí não existe uma superior à outra, né? As 3 trabalham, né, harmoniosamente, né? Triárquica por quê? 3 poderes. Arquia quer dizer poder, né? Então, são 3 poderes da inteligência que interagem, né, que dá a inteligência humana. Isso é segundo Robert Sternberg. Tá? Então, aí é o seguinte, ele faz, então, um triângulo, né, e ele vai colocar alguns verbos aí. Então, por exemplo, na parte prática, é aplicar, usar e utilizar. Na parte criativa, é criar, inventar e planejar. E na parte analítica, analisar, comparar e avaliar. E olha, se você observar com maior cuidado, e se você já teve a curiosidade e teve a possibilidade de analisar o novo currículo de Minas Gerais, a BNCC, e as suas habilidades, você deve lembrar que todas as habilidades começam com esses verbos. Tá? E o que é mais interessante, se você estudou a taxonomia de Bloom, eu acho que o segundo período ainda não viu isso, mas talvez o quarto tenha visto já falar, o oitavo com certeza já viu, que eu já falei sobre esse assunto. A taxonomia de Bloom trabalha isso, né? Justamente essa triarquia da inteligência humana, que é a parte prática, criativa e analítica. Então, a partir daí, então, o Robert vai desenvolver algumas ideias. Uma pessoa inteligente não é alguém que necessariamente se destaca em todos os aspectos da sua inteligência. Tem pessoas inteligentes que são mais práticas, né? Tem pessoas que são mais analíticas e tem pessoas que são mais criativas. Embora a gente ache que quem é criativo é mais inteligente do que o analítico, e não é. São apenas inteligências, né, que predomina em indivíduos mais uma do que outra, mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Então, a pessoa inteligente não é a pessoa que destaca em todos os aspectos. Ok? Viva a diferença. Eu acho que é aí que está o negócio. Né? Outro ponto importante, né? As pessoas inteligentes conhecem suas forças e suas fraquezas. Tá? Então, olha só, ele conhece suas fraquezas e encontram meios nos quais capitalizam suas forças para compensar suas fraquezas. Esse é o inteligente. Ele sabe dos seus limites, ele sabe que não consegue fazer de outro jeito, ele vai buscar os recursos daquilo que ele é bom para resolver problemas que ele não consegue resolver. Isso é uma pessoa inteligente. Aí vem a pergunta, e você é inteligente? Você se considera inteligente? Lembra da primeira pergunta, na primeira slide nossa é essa. O que é inteligência agora? Inteligência é a nossa capacidade de mobilizar as nossas forças para vencer, né, os obstáculos que a vida nos coloca. Então, todo mundo aqui é inteligente. Eu não sou mais inteligente do que vocês. Eu só tenho algumas experiências diferentes de vocês. Isso me dá algumas facilidades que vocês têm dificuldade, mas vocês podem buscar outros recursos para chegar no mesmo ponto. É muito legal isso, né? Pensar isso é muito interessante. Né? Bom,
Outro ponto, uma pessoa pode ser inteligente e criativa e ainda assim agir de forma tola, por não conseguir interagir com os aspectos práticos do ambiente que o cerca. Eu tenho pessoas inteligentes, capazes, né, de fácil convivência e sabe muito, mas não sabe ensinar, por exemplo. Não consegue interagir. Toma decisões erradas no campo da política, no campo do apoio, no campo das amizades. São pessoas que agem de maneira tola, mas são pessoas inteligentes. Tá? Então, é interessante esses aspectos, porque você percebe, então, que a inteligência não é um santo remédio para todo mundo. Tá? Não é algo mágico. Tá? Importante você saber disso. Bom, continuando. Considerações gerais. Existem muitas maneiras de ser inteligente. Então, não existe uma única forma de ser inteligente, uma única maneira de ser inteligente. Existem inúmeras maneiras de ser inteligente. Diversas. Né? Eu diria que cada ser humano é inteligente de uma forma. Oi? Oi? Adriana, você? Eu não. Uai, que isso aí? Bagunça, rapaz. Ou foi? Não foi eu, não. Oh, mas não vai ter a reunião, não? A reunião vai ser às 9 horas para vocês. Hein? Eu não sei se vai ter outro link para vocês fazer. Adriana, tem que sair dessa reunião e entrar em outro link. Elas Ah, postam no grupo. às 9 horas, não é isso? Às 9 horas. Então, fica à vontade. Nós estamos terminando já, daqui 5 minutos terminamos aqui também, terminamos aqui, tá? Então, outras culturas valorizam habilidades diferentes e por isso o conceito de inteligente varia de cultura para cultura. Olha que interessante. A pessoa é inteligente, mas se ele for viajar para um outro país, para um outro povo diferente, lá ele pode ser um tolo, né? Um débil mental, né? Porque a cultura é diferente, não valoriza aquilo que ele valorizou a vida inteira. Tá? Então, isso é interessante. Né? O comportamento inteligente em uma sociedade pode não ser valorizado em outra sociedade. Tá? Então, olha para você ver. O que é inteligente para nós no Brasil não é inteligente para os Estados Unidos, não é inteligente para a Europa, não tem jeito. Agora, como é que você quer, então, adotar um método único de avaliar a inteligência? Isso vale para a cultura ocidental, não vale para a cultura oriental, por exemplo. Tá? Mesmo na cultura ocidental, ainda não se desenvolveu um método capaz de mensurar sabedoria, criatividade, conhecimento prático, habilidades sociais. Se desenvolveu um método para medir tecnicamente a observação, a comparação a partir da lógica matemática, mas sabedoria não se mede ainda. Criatividade também não se mede ainda. Você é criativo, todos nós somos criativos. Alguns são criativos para desenvolver habilidades manuais e outros para escrever textos. Criatividade não se mede. Conhecimento prático também não se mede, porque depende da experiência de cada um. E habilidades sociais também ainda não é possível medir. Então, olha só, não existe ainda na cultura ocidental um método capaz de mensurar isso, de medir isso. Tá? Então, relaxa, tá? É assim a vida. Outro ponto importante, outra consideração importante. Oi. Até porque tem pessoas que são sábias, mas não têm tanto conhecimento, né? Mas a sabedoria dele não tem como ser medida, né? Correto? Uhum. Agora, e é interessante, né? A sabedoria dele, ela não adquiriu, por exemplo, em livros. Ela pode até adquirir em livros, tá? A pessoa pode ser sábia e culta adquirindo em livros, mas não necessariamente. Né?
Por isso que é interessante, quando nós fizemos uma pergunta no início, você se considera mais importante, mais inteligente porque está no curso superior? Não, necessariamente. Né? Você teve experiências diferentes que podem tornar você melhor ou até pior, tá? É isso que é interessante. O que nós sabemos hoje é que existe uma correlação entre QI dos pais e dos filhos biológicos. Existe uma correlação. Se você medir, fazer o teste de QI do pai, da mãe e dos filhos, vai dar próximo. Aquela inteligência geral. Essa correlação existe. Mas isso não é determinante. Porque as experiências de cada um é a experiência de cada um. Né? Esse é um ponto. Outro ponto importante, ó. Gêmeos idênticos univitelinos possuem inteligências correlacionadas. Mas que inteligência? Aquela do QI, tá? Que é medida. Então, existe aí inteligências correlacionadas. Outro ponto. Sabe-se hoje que o aspecto da herdabilidade, de herança, aumenta com o passar do tempo. Então, você vai desenvolver o que o seu pai te deu, e isso vai ser amadurecido, devido às sinapses. Com a plasticidade do cérebro, as sinapses vão sendo feitas e aquela herança que você teve dos seus pais vai aparecendo, ela vai amadurecendo também. Tá? Então, o tempo vai dizendo isso. Tá? E sabe-se também que há uma correlação entre inteligência e a estrutura do cérebro. Então, quanto mais a pessoa tem a inteligência desenvolvida, mais o cérebro, a massa cinzenta e a massa branca do cérebro trabalha de forma diferenciada. Então, há, inclusive, uma correlação direta nessa estrutura. Isso é interessante, né? A gente saber disso. E, para terminar, nós temos mais 2 slides, às vezes não dá tempo, mas vamos lá. Nós temos aí, é importante a questão do contexto cultural e social, a fome, desnutrição, pobreza, falta de escolaridade pode afetar o QI, aquela mensurada, tá? A mensurada. Né? Deve-se considerar também que os fatores ambientais, bem como a estrutura genética do próprio corpo. Descobriu, por exemplo, pessoas